Fala, Fogão! Depois da vitória do Botafogo diante do CSA pela 6ª rodada da Série B, em partida que havia sido adiada em virtude da disputa da Copa América, o Botafogo ganhou uma posição na tabela de classificação, ocupando agora o 11º lugar, só que principalmente encurtou a distância para o G4 para apenas 4 pontos. Entrou no bolo novamente, está nessa disputa e agora vai ter mais 2 jogos em casa seguidos para poder encurtar ainda mais essa distância. Já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que vale destacar é que o lateral esquerdo Jonathan passou nos exames médicos e está muito perto de ser anunciado. Em tese, ele chega para assumir a titularidade da lateral esquerda e resolver o problema que a gente vem enfrentando por lá. Para fechar, vale comentar aqui que o Vasco, existem rumores de que o Vasco no Clássico de sábado pode entrar com um time misto, isso por conta da disputa na Copa do Brasil. Encara o São Paulo nesse meio de semana e na semana que vem em São Januário decidindo a vaga para as quartas de final. Será que o Cruz Maltino vai de time misto no Clássico de sábado? Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso ainda não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui embaixo por gentileza também no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar todas as notificações. Assim você vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos, estamos muito perto dessa marca já, e de quebra vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Também queria te convidar a seguir o Fala Fogão lá no Twitter, o usuário é @falafogão1, está aparecendo aqui na tela, e você vai poder ter acesso assim a outras informações e comentários que eu compartilho por lá. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente essa proximidade do anúncio do Jonathan, lateral esquerdo, que foi vendido pelo Botafogo ao Almeria e agora pode retornar por empréstimo para reforçar o nosso elenco na disputa da Série B. Ele já passou nos exames médicos, está muito perto de ser anunciado, então está tudo bem encaminhado para o Jonathan chegar, começar a treinar com o grupo e daí assumir a titularidade na lateral esquerda. A gente sabe que a lateral esquerda vem sendo um problema, fica revezando Guilherme Santos, Rafael Carioca, inclusive o Rafael Carioca pode estar de saída do Botafogo, o Botafogo já não relacionou o atleta nos últimos 2 jogos, e a tendência é que não venha se opor caso surja uma proposta. Difícil é imaginar surgir uma proposta pelo Rafael Carioca, Não vem apresentando absolutamente nada, mas como o futebol é uma bênção, a gente pode esperar que de repente vai ter algum clube interessado no jogador. O que seria muito bom, porque isso aliviaria a folha salarial do Botafogo. Agora a gente fica naquela. Hoje o titular é o Guilherme Santos, muito embora o Hugo, na verdade, devesse assumir essa titularidade enquanto o Jonathan não chega. Infelizmente, o Hugo pegou Covid, teve que ficar afastado e com isso o Guilherme Santos ganhou novas oportunidades. Mas com a chegada do Jonathan, o mais provável é que ele assuma essa titularidade. E eu espero um jogador que na lateral esquerda tenha evoluído taticamente, porque a gente sabe muito bem que quando os jogadores brasileiros vão para o futebol europeu, no caso o Almeria da Espanha, eles acabam se desenvolvendo taticamente. Então a gente pode ter um jogador que tecnicamente agrega e que taticamente pode estar mais desenvolvido, que naturalmente vai ser muito bom para o Botafogo. Outro ponto que vale destacar aqui é essa possibilidade do Vasco entrar com um time misto nesse clássico de sábado. Em virtude da disputa da Copa do Brasil, que começa nesse meio de semana diante do São Paulo lá no Morumbi e termina na próxima semana em São Januário, o Vasco pode optar por priorizar a Copa do Brasil nesse momento. No meio do caminho tem o clássico contra o Botafogo e, logicamente, se eles entrarem de fato com um time misto, isso pode ser muito bom para o Botafogo, porque um time misto pressupõe que não tem lá tanto entrosamento, são jogadores que estão sem ritmo de jogo, e isso pode favorecer o Botafogo. Jogando no Newton Santos, a gente tem que buscar mais uma vitória. Vencer esse clássico vai ser importante, porque hoje o Vasco está em 6º lugar com 22 pontos, o Botafogo em 11º com 19. São 3 pontos de distância separando as equipes. Então se o Botafogo vence, a gente iguala a pontuação, mas caso o Botafogo perca, a gente vê o Vasco abrir 6 pontos, o que naturalmente não pode acontecer de maneira alguma. Então caso o Vasco venha colocar um time misto, o Botafogo tem que se impor desde o começo da partida. Tem que utilizar esse segundo tempo diante do CSA como uma base para aquilo que a gente deve apresentar ao longo dos 90 minutos. O Botafogo na segunda etapa diante do CSA fez um bom jogo, conseguiu fazer o gol, depois conseguiu se sentir mais leve em campo, nitidamente, se movimentando, criando situações. Claro que o CSA teve que tentar partir para o ataque, isso naturalmente abre espaço para o time do Botafogo, mas a gente tem que saber explorar essa base do segundo tempo contra o CSA para que a gente possa fazer nas próximas partidas
um jogo no mínimo como a gente fez no segundo tempo diante da equipe alagoana. O primeiro tempo contra o CSA não foi tão interessante, basicamente só teve aquele lance do gol do Botafogo que ainda bem o time foi eficiente, coisa que não vinha sendo em outras partidas. Teve a chance e fez o gol. No segundo tempo teve outra chance e fez o gol. Depois a gente acabou desperdiçando aquela grande jogada que o Diego Gonçalves finalizou muito bem, mas bateu na trave. E a jogada do Chay, que merecia ter saído o gol, seria realmente um gol de placa. Foi levando o time inteiro ali, chegou na cara do goleiro, mas o goleiro fez grande defesa. O fato é que é o seguinte, o clássico de sábado é um jogo muito importante. Tá? A gente pega um time que está à frente na tabela de classificação, são 3 pontos separando o Vasco e o Botafogo, e uma vitória coloca o Botafogo de vez nesse bolo que briga pelo G4. Então a gente tem que emplacar uma vitória diante do Vasco e depois diante da Ponte Preta, que hoje está na zona do rebaixamento com apenas 12 pontos conquistados. São 2 jogos no Newton Santos, onde tem que ser a nossa fortaleza e a gente tem que conseguir sair com a vitória em ambos os casos. Para fechar, eu quero destacar aqui justamente a proximidade do Botafogo com o G4. Na tabela de classificação a gente pode estar em 11º lugar, mas a distância para o G4 encurtou. São apenas 4 pontos de diferença do 4º colocado para o Botafogo. O que naturalmente coloca o Botafogo de novo nessa briga. Tá no bolo. Tá? A galera tá muito próxima ainda. Você vê que do 11º para o 4º colocado são 4 pontos de diferença. E o Botafogo tem que conseguir emplacar essas vitórias justamente para que ao final do primeiro turno a gente esteja ali no entorno do G4. Se não dentro do G4, pelo menos ali numa 6ª colocação, 7ª colocação, mais perto da zona do acesso. É fundamental que o Botafogo ao longo de todo o campeonato não fique oscilando tanto, que a gente consiga ficar o mais perto possível do G4, para que numa arrancada final a gente consiga uma dessas 4 vagas e retorne à Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. A gente sabe que é fundamental para o Botafogo retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, não podemos nem pensar em permanecer na Série B e justamente por isso temos que tirar o máximo proveito desse momento positivo. Vencemos o Confiança por 1-0, vencemos o CSA por 2-0, são 2 vitórias seguidas, 2 jogos sem sofrer gols. Isso naturalmente dá mais confiança para os jogadores, dá mais tranquilidade para a comissão técnica desenvolver o seu trabalho. Lembrando que entre a partida diante do Vasco e a partida diante da Ponte Preta, o Anderson Moreira vai ter semana cheia para trabalhar, para desenvolver suas ideias e seus conceitos de jogo. Então é o momento mais propício possível para o Botafogo emplacar uma sequência de ótimos resultados. Que essas 2 vitórias na sequência que a gente obteve se transformem em 3, 4, 5 e assim por diante. A gente sabe que não é fácil, o Série B é uma competição bem nivelada, mas o Botafogo já mostrou que tem capacidade para competir. E com um time mais consistente taticamente, acredito que a gente vai brigar e vai buscar essas primeiras colocações. Mas e você, Fogão? Qual é o seu comentário a respeito da partida diante do CSA? O que você acha dessa possibilidade do Vasco entrar com um time misto? Se entrar com um time misto, sinceramente, o Botafogo tem que vencer. Né? Um clássico normalmente igual ali, 50-50, mas o Vasco entrando com um time misto, com jogadores que não vêm atuando, o Botafogo, sinceramente, tem a obrigação da vitória, principalmente jogando em casa. Né? Temos que conseguir esses 3 pontos. Vamos ver se essa especulação do time misto no Vasco para sábado acaba se confirmando. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço novamente, se não for inscrito, se inscreva. O botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. E compartilhe também esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.